Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme solicitado, pelo departamento responsável, que hoje administrou e conduziu este culto, nós iremos falar justamente em cima da leitura bíblica que foi feita no início do culto. Isaías, o capítulo 6, do versos 1 ao verso 8, onde foi lido, e pedindo a você, sempre repito isso, que tem uma certa dificuldade de manusear a Bíblia. Você anota e você confere em casa, confere e assiste também no YouTube tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser pregado, tá certo? Para que você não perca nada do que vai ser dito procurando. Às vezes a pessoa não tem aquela habilidade e quer ler, mas ao mesmo tempo que quer ler, perde de ouvir. Então você fica atento e vamos ver o que é que Deus tem a nos dizer pela sua palavra. Amém, queridos? Não é? O assunto é a chamada de Isaías. E o tema dentro do assunto é: quem poderá ser a voz de Deus? Quem poderá ser a voz de Deus neste mundo aonde tudo que é contrário aos princípios de Deus, não é? É ensinado, é pregado, é dito, é falado e até mesmo ovacionado. E aquele que serve, que glorifica, que exalta a Deus, é condenado. E já diz a palavra de Deus, Deus já diz no capítulo 5 e o versículo 20 do livro do profeta Isaías. Deus fala através do profeta Isaías dizendo: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Não é? A palavra de Deus está bem clara. Ai! Não é? E diante disso, irmãos, nós, como crentes, como igreja, precisamos ser a voz de Deus para este mundo perdido. E como diz o próprio nome do profeta, Isaías, que significa o Senhor salva, ou Jeová é a salvação. Nome de um dos profetas de Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isso está registrado no capítulo 1, verso 1. Isaías foi profeta durante os reinados destes 4 reis. Era filho de Amós, pastor de Tecoa. Residia em Jerusalém e profetizou sobre Judá e Jerusalém. Tecoa era uma pequena aldeia situada no deserto. Fica situada a 8 quilômetros ao sul de Belém, sobre um monte. Isaías nasceu em uma família influente de classe alta. Era um homem de boas finanças, era um homem rico. Tinha facilidade e transitava entre a realeza de Israel,
chegou a ser conselheiro de Estado para assuntos internacionais no reino de Judá. Isaías casou-se e teve pelo menos 2 filhos citados nas Escrituras, no capítulo 7, verso 3 e no capítulo 8, verso 3. No capítulo 7, verso 3, o primeiro filho de Isaías se chamava Sear-Jazube, e o segundo filho se chamava Maer-Shalal-Hasbaz. Tudo indica que tenha passado a maior parte de sua vida em Jerusalém, exercendo influência no reinado de Ezequias, rei Ezequias, como está inserido em Isaías 37, versículo 1 e 2. A Isaías se atribui a composição de uma história do reinado do rei Uzias, ou seja, Isaías não só ele era o profeta, mas Isaías era um homem preparado para viver na corte real e na administração da nação de Israel. Isaías escreveu uma crônica de forma específica sobre a vida do rei Uzias, da qual a Bíblia não relata aonde está. Só se sabe que Isaías escreveu uma crônica ou uma biografia sobre a vida do rei Uzias. Isaías foi chamado para o ministério ainda jovem, começou a desenvolver seu ministério de forma profícua, porém, o chamado de Isaías se tornou contundente, veemente, poderoso, no dia que ele pôde contemplar, ele pôde ver a glória de Deus. Oh, glória! Todos nós, irmãos, fomos chamados à salvação, mas tudo na nossa vida muda a partir do momento que a gente consegue ver as coisas da forma correta. Louvado seja Deus. Nem todo crente tem a visão correta das coisas. Tem muito crente ainda iludido, perdido, vive dentro dos templos, mas estão perdidos porque ainda não conseguiu enxergar a verdadeira visão do que é o Evangelho, do que é reino de Deus. No ano 740 a.C., o rei Uzias morreu. Uzias reinou de 792 a 740 a.C., sendo justo e piedoso. Quando insistiu em queimar incenso na casa de Deus, foi ferido de lepra e assim permaneceu até o dia da sua morte. Uzias era um homem que administrava e conduzia a nação de forma justa e piedosa. A nação prosperou com ele. A nação cresceu. Deus abençoou o povo de Israel através do governo do rei Uzias. Mas uma das coisas que aconteceu com Uzias e tem acontecido nos dias de hoje, a história se repete, só se muda os personagens. Uzias foi um homem crente, Uzias foi um homem obediente, mas Uzias cometeu um equívoco. Ele achou que por ser o rei, ele poderia até interferir em assuntos que não eram da sua competência. E com isso, Uzias perdeu-se no fim de sua vida. E o importante, irmãos, não é a gente começar bem, porque muitos começam bem, mas muitos não chegam até o fim bem. O importante não é você correr, ir na frente de todos. O importante é você manter o mesmo ritmo para chegar até o fim. Louvado seja Deus. E conforme está escrito
no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, onde relata a história de Uzias durante o período em que reinou, as suas crônicas, que a gente vai ler, capítulo 26 de 2 Crônicas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, onde diz assim: todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável ao Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias o fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Deus, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus. Conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz a esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefela, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseia, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estavam à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até com fundas, atiradeiras de pedras. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra as forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que tornou-se bastante conhecido e poderoso. Contudo, assim que começou a vangloriar-se, vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba,
E essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhes: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queimar do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes da casa de Deus, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia de sua morte, e teve que viver por ser considerado leproso numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Deus. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Adormeceu Uzias com os seus antepassados e foi sepultado próximo deles, em um cemitério de propriedade dos reis de Jerusalém, mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque diziam: ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. Então, irmãos, a gente vê aí um homem que começou bem, cresceu, prosperou, desenvolveu, se tornou conhecido, se tornou famoso pelos seus grandes feitos, pela sua capacidade administrativa. Porém, pecou contra o Senhor. De que forma, irmãos? Quando ele quis fazer algo que não era da sua competência. Às vezes a gente, por exercer influência ou liderança, ou ter o poder nas mãos para delegar ou realizar, às vezes a gente acha-se dono das coisas, mas nós não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. A obra é do Senhor. O povo é do Senhor. O governo é do Senhor. E quando Uzias, que tinha sido um homem próspero e abençoado por Deus, tentou fazer algo que estava sob a responsabilidade de alguém que havia recebido de Deus autoridade para assim o fazer. Muitas vezes aqui nas nossas reuniões administrativas e até de liderança, quantas vezes eu falei e repito: ao líder de departamento, é sua responsabilidade cuidar do seu departamento. Mesmo que a mim foi conferida bíblica e estatutariamente autoridade para o fazer, mas se você recebeu ordem, se você foi eleito, sobre você foi delegada a autoridade, exerça. E não fique esperando alguém vir resolver o que é para você resolver, porque a você foi delegado.
E Deus havia delegado que os sacerdotes seriam eles que iriam até o Senhor, que queimariam incenso, que faria aquilo que estava prescrito na lei, mas não competia ao rei, mesmo que ele tivesse autoridade para o fazer. Mesmo que ele tivesse autoridade sobre o povo, mas não competia a ele. E o que aconteceu? Ele foi ferido por Deus. E por que ele foi conferido por Deus? Não devemos entrar nas competências que Deus não nos habilitou. Não era da competência dele queimar incenso. É a mesma coisa que eu chegar, vou citar um exemplo aqui bem simples. Só uma pessoa endemoniada vai fazer uma coisa dessa, né? Isso que eu vou citar agora. Eu chego no culto e digo, hoje que quem vai tocar no alfa vai ser eu. Só estou dando um exemplo. Eu digo, Tiago, quem toca hoje sou eu aqui. Eu toco e canto. Assovio e chupa cana. O que é que vai acontecer, irmão? Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque primeiro eu não toco. Segundo que eu não canto. Porque não é a minha competência. Posso até delegar, ter autoridade para fazer isso, mas não tenho autoridade para executar. E foi isso que o rei Uzias fez. Ele usurpou uma coisa que não era da sua competência. Nós temos outro exemplo muito simples. Noé. Deus chamou Noé para fazer o que, irmãos? Construir a arca. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem simples. Noé era construtor de arca? Não. Mas Deus chamou ele. Porque o Deus que chama é o Deus que ensina, que capacita e que prepara você para executar a chamada dele. E Noé executou com excelência. Porém, quando Noé termina de executar a arca, que passa por todo o processo do dilúvio, a Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, Noé foi plantar uma vinha. E o que foi que aconteceu com Noé porque Noé plantou uma vinha? Se embriagou. A embriaguez de Noé trouxe maldição sobre os seus descendentes. E essa maldição perdura até o dia de hoje. Por quê, irmãos? Quando Deus te chamar para fazer uma coisa, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não faça nem mais e nem menos. O problema é que às vezes a gente quer aparecer, e quem tem que aparecer é Deus. Amém. É Ele que tem que aparecer. E quando a gente entra nas competências que Deus não nos habilitou, a gente quebra a cara. O importante, irmãos, é que comecemos bem e terminemos bem. Não precisamos querer fazer tudo para demonstrar a grandeza da nossa liderança. A liderança não está naquilo que a gente faz. A liderança está naquilo que a gente descobre nas pessoas e delega a elas. Que todos têm um chamado de Deus. E eles só descobrem quando são delegados para fazer. Ah, mas eu não sei. Deus não te chamou? Chamou. Se Ele lhe chamou, você vai fazer. Como? Eu não sei. Ele vai lhe orientar. Aleluia. Tudo que a gente sabe hoje aqui
A gente aprendeu lá atrás, veio lá de trás. E como foi que veio? Como diz Êxodo 31, Deus disse para Moisés: coloquei em Bezaleel o meu espírito e o capacitei para fazer toda a obra de artifício em pedra, madeira e engastes. Louvado seja Deus. O conhecimento que a gente tem hoje, muita gente acha que surgiu do nada. Não, foi Deus que trouxe, meu filho. Foi sendo passado devagarzinho, lentamente, mas chegou. Então não adianta você querer fugir da sua competência. Porque se você fugir da sua competência, você vai trazer destruição sobre a sua vida. É você que vai se destruir. Porque você vai atrair sobre si a maldição do seu pecado. E uma das características do ministério de alguém, ou do nosso ministério, até mesmo da nossa vida pessoal com Deus, começa a partir do momento que você tem uma visão de quem você é. O ministério de Isaías começa no momento de sua visão. Por quê? Alguém pode perguntar, mas por que, pastor? A partir do que ele viu, foi que ele se descobriu e se prontificou para o chamado de Deus. E o que foi que Isaías descobriu? Que era um pecador. Oh, glória! Eu agora sou crente. Como tem uma denominação aí, que eu não vou citar o nome, que diz que quando o cara se converte, ele não é pecador mais não. Quando a Bíblia diz, capítulo 1, verso 10 da primeira epístola de João: aquele que disser que não peca é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Agora, o convertido, ele não sente prazer em pecar. O convertido. Porque existe o crente convertido e o convencido. O convencido é aquele que está na igreja, mas o coração dele está no mundo. Ele está na igreja, ele está pensando no futebol lá fora. Ele está na igreja, mas o coração dele está em outras coisas, voltado só para as coisas da terra. Ô pastor, é pecado praticar esporte? É nada. É até bom, até eu hoje, eu estava mais para a bola do que para praticar esporte. Fui ali brincar com os meninos um pouquinho, uns 30 minutos, depois o joelho já ficou dizendo, para, eu parei. O joelho, né? Não é pecado você brincar, foi jogar ali com, cadê? Alice, Clarinha, Genildo, Juninho, Arthur, Alice e Dalton. Brincou um pouquinho, suou. Saudável. No momento que não tinha o quê? Culto. Não tinha escola bíblica dominical. Lazer, isso é normal. Saudável, salutar. Não é? Então Isaías começa o seu ministério no momento que ele tem uma visão de si mesmo. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas ainda não sabem nem o que ele é. Perdido. Está perdidinho no meio do povo. Tu já orou? Orei. E aí? Não vi nada, pastor. Não vi nada. E nem vai ver, meu filho, enquanto não morrer. Como disse Jesus, 12 e 24 do Evangelho de João. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. É o pecador quando morre. Jesus disse que ele dá fruto a 30, a 60 e a 100. Então Isaías viu, e o interessante é que no ano que morreu o rei Uzias, o capítulo 6 de Isaías diz: eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado,
e a aba do seu manto preenchia todo o templo. E em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradou eu: ai de mim, não tenho salvação. Você já pensou um profeta dizer: não tenho salvação? Porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Olha, tem crente assim? Tem. Que vive no meio dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores e quer a bênção de Deus. Isaías entendeu isso e ele disse: ai de mim, eu vou morrer. Eu estou vendo o Senhor. Eu não sou digno. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, irmãos, a misericórdia de Deus foi acionada sobre a vida de Isaías. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com antenais. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Oh, glória! Isaías entendeu que ele era um pecador. E quando ele recebeu o que ele precisava de Deus, o que era que ele precisava de Deus? Perdão e purificação. E quando ele entendeu, percebeu, recebeu de Deus, não tem como, irmãos, olha, escuta aí. Não tem como uma pessoa que realmente conheceu a Deus ficar parado. Mesmo que ele diga assim: eu não quero me envolver com nada na igreja, ele não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a voz de Deus ecoa dentro dele, o Espírito Santo se move. Porque todo crente é um missionário. Sim ou não? Sim. Todo crente é um missionário. Ao que, veja só, recebeu a purificação e a remoção do seu pecado. Em seguida, no verso 8, em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Ao que eu respondi prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías percebeu, descobriu que ele era pecador, recebeu de Deus perdão e o seu pecado foi removido. E quando isto acontece, irmãos, quando a gente compreende isso, a nossa vida não é mais a mesma. Nossa vida não é mais a mesma. E quando Deus perguntou, olha, irmãos, e Deus perguntou, não foi porque Deus não sabia, não. Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Sabia ou não? Sim. Mas Deus perguntou: Adão, onde está? A mesma coisa foi aqui com Isaías: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías disse: eu vou. Envia-me
a mim. Estou aqui, Senhor. Me envia. Eu estou aqui, Senhor, pronto para fazer a tua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se quiser anotar, anota isso. Tudo muda quando nossa visão muda. Vou repetir. Tudo muda quando a nossa visão muda. Se a sua visão com relação a Deus e as coisas de Deus não muda, você fica o tempo todo sentado na cadeira e não cresce. Não faz nada, não desenvolve espiritualmente. Você vai ser um crente bancário. Só vive sentado. É os 3 S's. Sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês, bem simples. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, aonde estavam os discípulos? Estavam onde? Tudo escondido. Jesus chega lá no meio deles, no capítulo 20, verso 19 de João, e a Bíblia diz que ele chega no meio deles e diz: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vai receber o Espírito Santo. Oh, glória! O que foi que aconteceu com eles? Mudou alguma coisa? Não, eles ficaram trancados com medo ainda. Salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Mas quando Jesus chamou eles para receber as últimas instruções, como está relatado em Atos capítulo 1, Jesus dá as últimas instruções e diz a eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E a Bíblia diz que depois que Jesus dá as últimas instruções, eles sobem para Jerusalém. Subiram para Jerusalém, para o cenáculo, e foram orar. E o segredo está aí, na obediência. E quando eles chegaram em Jerusalém, que foram para o cenáculo e começaram a orar, e a Bíblia diz: e não muito depois destes dias, veio um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente recebe, olha, escuta aí, a instrução de Deus e obedece, vem coisa boa de cima. Se a sua visão não mudar, você vai continuar do mesmo jeito. Escuta aí, tudo muda quando nossa visão muda. Muda a nossa forma de ver e compreender as coisas à nossa volta. O que foi que Isaías disse? Ai que eu vou perecer, porque eu estou no meio. Ele percebeu tudo que estava à sua volta. Eu estou no lugar errado. Visão dele: eu não posso continuar aqui. Não posso continuar com essa conduta. Não posso viver com este comportamento. Eu vou morrer. Ele conseguiu ver o que estava à sua volta. Quando nossa visão muda a forma como julgamos e como decidimos as coisas. Quando a nossa visão muda a forma como devemos servir a Deus. Se a sua visão não muda, você vai ver as coisas sempre turva. Você vai ver as coisas sempre de uma forma equivocada. Nunca vai ver da forma certa. A visão que Isaías teve mudou a vida dele. Não somente pessoal, mas mudou a vida dele com Deus. Aleluia. Infelizmente, não
posso dizer felizmente. A geração que nós estamos, muito crente manhoso, uma geração de crente mimimi. Tudo é motivo para parar, tudo é motivo para desistir, tudo é motivo para não fazer, tudo é motivo para não ir. Não vou porque estou assim, não faço porque não posso. Irmãos, e o que nós poderíamos dizer quando nós lemos Hebreus 11, que a Bíblia diz que da fraqueza tiraram força? Da onde é que se tira força de onde não tem força? Se tem fraqueza, não tem força. Mas a Bíblia diz que eles tiraram da fraqueza, tiraram força. Venceram a força do fogo. Fecharam a boca de leões. E a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno da vida dessas pessoas, porque eles em tudo se deram por exemplo, eles se mataram para que o reino de Deus existisse entre nós. Venha o teu reino. Paulo diz: me gastarei e me deixarei gastar. Oh, irmãos, como nós falamos hoje, os irmãos da Síria que está sendo mortos, que foram mortos e continuam sendo mortos, os irmãos na Coreia do Norte que estão presos, que os presídios é lotado de crente, porque é um país comunista, um país de ideologia esquerdista. Nós vemos a igreja tentando ser destruída e sufocada para que a voz de Deus não possa ser ouvida. E a gente, de braços cruzados, não fala para não ofender, mas ele não vai gostar não. Você não tem que estar preocupado se a pessoa vai ou não gostar. Sua missão é falar. Oh, glória! Louvado seja Deus. Fala e não te calas, porque eu tenho muito povo nesta cidade que ainda precisa ouvir. Fala, Jeremias, fala a minha palavra. Não, Senhor, mas eles não vão te ouvir. Jeremias, eu estou mandando você falar. Se eles vão ouvir ou não, o problema é deles. Porque no dia do juízo final, irmão, ninguém vai chegar lá diante de Deus inocente. Eu não sabia, Senhor. Deus vai dizer: eu mandei profeta e tu matou. Jerusalém, Jerusalém, quantos profetas a ti eu enviei e tu os mataste. Quando chegou o dia da invasão de Tito, o general romano que invadiu Jerusalém, matou as mulheres grávidas com seus filhos, queimou Jerusalém, arrancou, derrubou o templo, que hoje só tem um pedaço do muro do templo de Jerusalém, que chama-se Muro das Lamentações, lá em Israel. Ele arrancou tudo. Por isso que o nome do muro, Muro das Lamentações, que eles lamentam tudo que aconteceu, mas se esquecem do que fizeram. Profetas que a ti enviei e tu os mataste. Então você não tem que se preocupar, mas não vai gostar. Fala. E é Deus que se responsabiliza. Porque assim diz o Senhor: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Você pensa que voltou? Não, não voltou não. Nós não fizemos o culto ontem, público, não foi? Ao público, ao ar livre, para todos ouvirem. Mas pastor, eu não vi ninguém se converter. Não é para você ver não. Aonde a palavra chegou está fazendo efeito. Ela está escavacando mente e coração.
boca, ela não volta vazia. Não volta. Vários homens de Deus tiveram visões que mudaram suas vidas e transformaram a sua forma de ver as coisas. Jeremias foi um desses. Jeremias, no capítulo 1, verso 11 e 12 do livro do seu livro, ele diz, Deus falando com Jeremias: Jeremias, o que tu estás vendo? Era uma visão. Estou vendo, Senhor, uma vara de amendoeira. Ele disse: muito bem, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E o interessante, irmãos, é que existe dois tipos de amendoeiras. Existe a amendoeira doce e a amendoeira amarga. E quando Jeremias vê, que tipo de amendoeira ele vê? Ele vê a vara de amendoeira doce. E o interessante é que a amendoeira amarga, a flor dela, quando ela brota, é rosinha, é rosadinha. E é até mais bonita do que a outra. Mas é amarga. Não presta. A vara de Arão não floresceu dentro da arca. Lembra que a arca guardava as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. E a vara de Arão era de quê? De amendoeira. Por isso que floresceu, porque a amendoeira floresce. Com água ou sem água ela floresce. Porque a palavra de Deus se cumpre, tendo tudo ou não tendo nada. Ela acontece. Ela é fiel, porque ela não é a palavra do homem, ela é a palavra de Deus. E Jeremias teve essa visão com relação à fidelidade da palavra de Deus. Por quê? No capítulo 2 e o verso 13, 12 e 13 do mesmo livro, Deus diz: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Procuraram água em um lugar sujo e que a água não fica ali. É quando a gente deixa Deus por coisas. É quando a gente deixa Deus por sistemas, por ideologias, por filosofias, por modo vivendi. Quando o apóstolo Pedro diz que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. A gente só vive de verdade quando vive aquilo que a Bíblia diz que é para viver. Quando a gente vive fora disso, a gente não vive, a gente simplesmente existe. Porque vida só tem quando se vive a palavra de Deus. Porque quando a gente vive a palavra de Deus, a gente está abrigado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te livrará da peste, da escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Aleluia. Sabe por que tu não vai ser atingido? Porque tu estás abrigado nele. Tu vai estar vivendo ele, vivendo nele, vivendo para ele, glorificando ele. Aí tu estás coberto. Todo mundo está morrendo, mas tu está vivo. Tu está de pé. Por isso que cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Aí o texto diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe por quê? Porque encarecidamente ele me amou. Eu o livrarei, pô-lo-ei num lugar alto. Ele me invocará e eu lhe responderei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O povo tinha abandonado Deus. Aí Deus mostra
Jeremias, eu sou fiel com a minha palavra, o povo é que não é fiel. Não adianta, escute, não adianta estar sentado aqui se você não obedece a palavra de Deus. Todos entram pelas portas do templo, mas pela porta do céu não é de qualquer jeito. Senhor, Salmo 15, quem entrará e habitará no teu santo templo? Aquele que tem as mãos limpas, o coração, e que não entregou a sua alma à vaidade, como Uzias fez. Estava tudo bem, servindo bem, indo bem, mas ele começou a achar, eu estou poderoso, eu estou muito grande, eu posso muita coisa. A Bíblia diz que ele ficou leproso, como a gente lê. Cuidado. E repetindo, tudo muda quando nossa visão muda. São as visões que fazem a diferença. Ezequiel teve uma visão no rio Quebar, que o deixou prostrado com a glória de Deus. Capítulo 1 do livro de Ezequiel. Quando Ezequiel estava no rio Quebar, a Bíblia diz que ele teve uma visão. E essa visão foi tão poderosa quando Deus mostra a ele um querubim alado, que tinha 4 faces, e cada uma das faces se dirigia para onde queria ir. E embaixo dela havia rodas, que para onde ele ia, ela ia. E um entrava, olha, lembra da roda entrando uma dentro da outra? A grande dentro da pequena. Porque quando Deus quer fazer, irmão, até aonde não se deve, Deus disse, eu vou lá por tu. Tu não pode não, mas eu posso. Eu vou lá e entro. Tu não vê, mas ele vê. Ele vai, não pode não, eu vou mostrar que pode. Aí quando chega, olha lá, aí faz assim, eu vou ver aqui. Aí quando digita assim, aí Deus esbaralha tudinho assim. Rapaz, ele aqui estava desaprovado, mas agora está aprovado. Aleluia! Eu não estou entendendo, não é para você entender não, meu filho. É ele que entra e confunde as terras e desfaz os planos. E assina. Aleluia. E diz, não é do teu jeito, não é da tua forma, nem é como tu pensou. Porque tu não te guia. Sou eu que te guio, sou eu que te sustento, sou eu que faço. E Ezequiel, quando teve a visão daquele ser alado, a Bíblia diz que ele caiu, ficou como morto, sem força. Depois que ele narra tudinho, aí Deus chega para ele lá no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 e 3. Põe de pé, filho do homem, e falarei contigo. Quando ele fica de pé, aleluia, Glória seja Deus. oh, aleluia. E quando ele fica de pé, anuncia, fala. Oh, vaso covarde. Eita, Jesus, misericórdia. engolir fogo mata, vice. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Camachori, Camanassuia, Namanasia. Aleluia. Nesta noite, Deus está retante. Aleluia. Glória a Deus. Noite de renovação. Noite de mudantes. Deus vai abrir os teus olhos. Glória a Deus, aleluia. E tu vai ver o que tu não está vendo. Eu creio. Para tu entender o que eu estou fazendo. Aleluia. Tu não vê, mas eu estou vendo.
estou desfazendo algo grande. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia, eu não sei. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo nesta noite com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Apruma. É prumo e nível. E não vai demorar. Vai ser rápido. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fica-te de pé e profetiza aquilo que Deus te mandar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus disse a Ezequiel: fica de pé, Ezequiel, e fala, anuncia. Ô irmão, quantos vasos imortais, quantos vasos vazios estão tampados pela tampa do desespero, estão tampados pela tampa da ansiedade e da desconfiança, estão tampados pela tampa do medo, e Deus está dizendo: tira a tampa que eu quero encher. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus, Aleluia. Senhor, tem misericórdia. Pedro teve uma visão, e como eu disse a vocês, tudo muda quando nossa visão muda. Pedro teve uma visão quando estava em Jope, e a visão mostrava a Pedro um lençol muito grande descendo do céu, com todos os tipos de animais em que os judeus não consumiam. E Deus dizia para Pedro: pega, mata e come. E Pedro disse: Senhor, nunca comi coisa incomum ou impura. E Deus dizia para ele: não diga o que é impuro ou incomum, aquilo que Deus purificou. Aleluia. A visão de Pedro era que ele não poderia ou não podia dirigir-se aos gentios para anunciar o Evangelho. Quantas vezes a gente tem uma visão tão distorcida do Evangelho que a gente ensina e fala o que não está escrito e o que não é real. Eita, E às vezes a gente precisa entender, irmãos, que não é placa, não é a denominação que salva. Jesus, não é a igreja que salva. A igreja é salva para anunciar a salvação do Salvador Jesus. oh, glória. Louvado seja Deus. Quantas pessoas apregadas a placas? Esquece da placa, volta-te à palavra, Aleluia. muda a visão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus mudou a visão de Pedro. E quando Pedro acabou de ver aquilo que ele disse que era impuro, Deus disse a ele: 2 homens te procuram, desce e vai com eles. Aleluia. Capítulo 10 do livro de Atos. E quando Pedro desce, está lá os soldados de Cornélio, que contam para Pedro o que tinha acontecido com Cornélio.
Pedro vai à casa de Cornélio e quando chega lá, quando Pedro começa a falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre toda a casa de Cornélio e todos foram batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro vai e reúne-se com a igreja em Jerusalém e conta o que Deus fez. E a igreja muda a visão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aí vem a pergunta do tema: quem poderá ser a voz de Deus? Você pode ser a voz de Deus? Aleluia. Você pode ser a voz de Deus? Quantas pessoas você se compromete este ano a ganhar para Jesus? Falar de Jesus, trazê-lo para Jesus. Quantas? Porque nós, irmãos, para não dizer 100%, estamos só voltados para nós mesmos. Só para nós, para as nossas realizações, para os nossos projetos, para os nossos sonhos e os sonhos de Deus. E Deus sonha? Lógico que Deus sonha. E como é que Ele realiza os sonhos dele? Em mim e em você. Você pensa que quando José sonhou, foi José que sonhou? Não, foi Deus que deu a José os sonhos. Porque se fosse de José não tinha se cumprido. Mas quando é de Deus se cumpre. Você tem projetos, e seus projetos se realizam se os seus projetos estiverem alinhados com os projetos de Deus. É verdade. Querido Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, a começar de mim. Ó Deus, tenha misericórdia, abre a nossa mente, o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa visão, para que a gente possa entender a visão, Senhor. Assim como Isaías entendeu, nós possamos entender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer da tua igreja, a fim de que nós possamos ser a tua voz neste mundo perdido, a fim de que nós possamos, Senhor, transmitir a tua voz a este mundo sem direção, Pai. Pai querido, que a tua palavra, que é a espada de 2 gumes e que não volta vazia, antes cumpre aquilo para a qual ela foi enviada. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos capacidade que vem de Ti, para que nós possamos viver e fazer a Tua vontade diante da Tua palavra que foi exposta, Pai. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida desta igreja. Tem misericórdia daqueles que estão aqui, Senhor, mas que ainda não sentiram o desejo de se entregar plena e completamente a Ti. Que nesta noite, Pai, o Teu Espírito encontre espaço em cada coração para mudar mentes e corações. E o Senhor levante novos líderes, novos obreiros, novos missionários, novos pastores, novos pregadores. Oh Senhor, ceifeiros para a Tua seara. Levantar, Senhor, ceifeiros, como disse Jesus em Mateus 9, 36 e 37, quando diz: rogai ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-me a cumprir a missão para a qual Tu entregaste. Em nome de Jesus. De forma, Senhor, excelente. Diz a Tua palavra: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então a Tua obra é excelente, Senhor. É excelência. Nos ajuda, Paizinho, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você que está aqui, que nessa noite Deus falou com você, e você disse: Senhor, eu quero me consertar. Vem aqui para a gente orar.